Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar aqui mais uma vez, adentrando no seu lar, adentrando na sua casa. Todas as terças, quartas e quintas-feiras às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Eu quero já pedir a você, se é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida que inspira tantas outras. O meu muito obrigado a você que já veio aqui como convidado e sentou aqui nesta bancada. A você que ainda há de vir como convidado, o meu muito obrigado antecipadamente. É isso mesmo. Mais uma vez eu quero te pedir, siga a gente nas redes sociais, compartilhe, comente. Essa forma de você deixar o joinha, de você fazer um simples comentário lá, né, se é que eu posso chamar de simples, impulsiona nossas redes a crescer e alcançar muito mais vidas. O slogan foram vocês que deram, né? Foram vocês que colocaram o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. E hoje nós temos aqui uma figura ilustre, marcante da sociedade arapiraquense. É isso mesmo, grande advogado, tem um grande escritório aqui na nossa região. CBC Advocacia, isso mesmo. Mas hoje nós vamos falar em especial com o doutor Vitor. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde, Flaudísio. Inicialmente, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra participar desse podcast. DDI Podcast, como a gente conversou no bastidor, tem sido um estouro, tem sido um sucesso muito grande e fico muito feliz e honrado pelo convite. Coisa boa. Muito nos honra a vinda do senhor aqui. A gente sabe que é uma agenda muito concorrida e corrida. E ainda que saibamos quem são cada convidado que aqui vem, eu quero ouvir do senhor. Quem é o doutor Vitor? Doutor Vitor. O Vitor é um cara, um sonhador, um pai de família, um pai de 3 filhos, na verdade 2 filhos e uma filha que está chegando agora, um marido, um advogado, um empresário, na verdade um empreendedor da advocacia. E é um cara que luta todos os dias para alcançar os seus objetivos que vêm sendo alinhados mês após mês. Eu acredito que a gente tem que definir metas e objetivos e mês a mês, semana a semana, periodicamente ir revendo e mudando rota, mantendo a rota quando entender que é o melhor caminho. Enfim, é um cara batalhador que está em busca de seus objetivos. Coisa boa. O senhor é natural de onde? Junqueiro. O senhor sempre estudou em escola pública, escola particular. Como é que surgiu aí o interesse pela advocacia? Rapaz, eu estudei em escola pública uma boa parte da minha vida e particular outra. O interesse da advocacia, Flaudísio, eu particularmente achava muito bonito, assim, quando eu lá no ensino fundamental, no ensino médio, quando eu via um advogado chegando ali no fórum, no carrão, tal, com terno, e eu ficava olhando e dizendo, rapaz, se eu gostasse de estudar, era uma profissão que eu iria buscar ela. Mas aí, assim, sempre nesse pensamento, nunca tive em mente que eu iria conseguir alcançar esse objetivo, não. Tem alguém da família que já foi ou atuou em alguma área jurídica? Não, o primeiro familiar, porque a minha família é grande, viu? Tenho 400 familiares rapidinho, assim, entre Junqueiro e algumas cidades vizinhas. Mas nunca tive ninguém da área jurídica do nosso sangue, não. Estudou e como foi a escolha pela faculdade de Direito? E como foi a vivência na faculdade, né? Vamos lá. Eu encerrei o ensino médio, sem querer estudar, só para fazer como manda o figurino. Fui conversar com meu pai, falando sobre os objetivos, né, que tinha de trabalhar na parte da agricultura com ele. Ele é um agricultor e disse que não tinha interesse que eu ajudasse ele na agricultura. Foi uma conversa meio dura, assim, passou o dia todo conversando e que eu estudasse. Se eu estudasse, ele iria pagar estudos, incentivar financeiramente, e se eu decidisse não estudar, ele iria cortar com meu pai. A gente eu não cresci junto com meu pai, né? Meu pai não mora com minha mãe e a gente tinha pouco contato. Nessa reta final aí do ensino médio, ele me chamou para a gente conversar e veio com essa proposta, dizendo que se eu fosse estudar, ele iria manter pensão, iria pagar estudos, sendo que eu sempre fui um pouco orgulhoso, até quando eu fiz 18 anos, de imediato eu liguei para ele, disse, pensão, essas coisas que normalmente paga por obrigação, eu faço questão de deixar claro que não tem obrigação, pode encerrar por aí. Mas foi logo nessa semana mesmo, assim, eu acredito que eu fiz 18 anos, Claudio, e no dia seguinte eu vim para o FISMAT.
estudar. Então foi basicamente entre um dia e outro, de ter completado a maioridade. E aí ele disse, olha, se você quiser estudar, eu mantenho tudo como está, pago o estudo, pago o livro, pago o que você quiser, e precisar, obviamente, que seja direcionado à parte do estudo. Se não quiser estudar, vá para o mercado de trabalho, não conte comigo. E aí eu passei uma noite ali refletindo, meio desgostoso com o retorno que tive, e no dia seguinte eu decidi estudar. Só que decidi de verdade, sabe, Claudício? De verdade mesmo, porque às vezes você está numa faculdade e você observa ali que pouquíssimas pessoas estão de verdade lá. Eu digo isso porque fui para o FISMAT, fiz um mês, 2 meses, não lembro exatamente, fiz o processo seletivo no CESAMA e no SESMAC. Aí consegui a aprovação nos dois, não é tão difícil, faculdade particular, você sabe como é, mas a partir do primeiro dia de aula foi uma dedicação muito grande nessa parte acadêmica. Dedicação grande a ponto de abrir mão de toda outra atividade que eventualmente desenvolvesse. Eu jogava muito futebol, cheguei a ir para a categoria de base, de Coruripe, de Asa, jogava todos os dias e várias vezes no dia, 2, 3 vezes. Quando eu decidi estudar, cortei de imediato. Eu passei uns 4 anos sem. Eu vim voltar a jogar uma bola, bater uma bola já no 8º, 9º período, quando tinha tido a aprovação já na UAB. Foi um negócio um pouco intenso, uma ruptura muito grande. O fato de ser jovem, ter escolhido pela advocacia e ingressar numa faculdade de direito que exige uma leitura diária e constante. E o senhor bem ressalta que não gostava de estudar. Como foi essa virada de chave? Me assustou bastante. Me assustou bastante. Tem uns colegas de Junqueiro que a gente via no ônibus, aí ele com o Vadimeco aqui embaixo do braço. Aí eu dizia, rapaz, como é? Ele já no terceiro período, 2, 3 colegas. Era o Denis, a Fabiana e o Iba. Eu dizia, como é aí na faculdade? Ele disse, olha, tem que ler desse daqui todo mês. Eu disse, estou lascado. Estou lascado. Eu vou passando, vou conseguir avançar do primeiro período. E aí, quando eu cheguei, a gente vê que era brincadeira e vê que pouquíssimas, essa é a realidade, pouquíssimas pessoas ali tinham a dedicação que precisavam. Só que como eu vim assustado e certo de que iria pagar o preço, desde a primeira semana na faculdade já foi assim, eu chamei todo o professor e dizia, professor, qual é o conteúdo programado do semestre? Aí alguns brincavam, diziam, mas por quê? Aí eu disse, não, só por curiosidade. Passava e eu em casa ali 15, 16 horas por dia. Foi um ritmo de estudo que eu tive. Quem é próximo a mim sabe, quem conviveu comigo sabe que essa é uma realidade. Foi algo constante. Até o ônibus, a gente vinha e voltava no ônibus. Quando apagava a luz, né, eu ligava a lanterna do telefone e ia estudando aqui o tempo todo, a viagem toda. O senhor passou em que período na OAB? No oitavo. Existe uma problemática que surge no meio dos bacharéis e estudantes de direito, onde alguns falam sobre o nível de cobrança pela OAB em suas provas. E o senhor passou no 8º período. E eu queria que o senhor falasse para a gente como foi a vivência do senhor para poder passar no 8º período, que não é uma realidade de muitos. Nesse ritmo de estudo que eu iniciei, eu concluí. No 4º período eu passei na SMAL, no 5º no Ministério Público e no 6º na Defensoria em processo seletivo de estágio. Em todos eles eu tive a honra, vamos dizer assim, de ficar em primeiro colocado, nesses 3 concursos de estágio. Defensoria tinha, salvo engano, quase 300 participantes. Eram 5 vagas. Tem até uma história engraçada envolvendo o Kleber sobre essa situação. E aí, quando chegou na UAB, 8º período, eu lembro que eu tive uma conversa com um familiar também, não lembro se foi com meu pai exatamente, eu dizendo a ele que iria fazer essa prova. Aí, rapaz, deixa para fazer quando terminar, porque tem tanta gente aí fazendo, se decepcionando, porque é uma prova complicada, é uma prova que todo... Aí eu disse, rapaz, é o tipo de prova que não é para fazer, a gente não vai fazer para passar, é até passar. Então, se eu fizer hoje, perder, eu faço daqui a 3, 4 meses, quando tiver novamente, não tem problema nenhum, isso não vai me abalar, não. Não, é melhor deixar para o 9º, 10º período, se já fiz a inscrição. E aí, Flávio, quando chegou na prova, primeira fase, salvo engano, eu fiz 67 questões, precisava de 40 questões. E reforça o que foi plantado durante o período de faculdade. E aí veio a segunda fase eu tive uma dificuldade um pouco maior. Eu escolhi penal, e eu tinha um estágio na Defensoria Pública, inclusive é um estágio fantástico para quem pretende ser advogado, se não for em um escritório de advocacia que lhe permita exercer o estágio e aprender de verdade com o estágio na prática,
eu indicaria a Defensoria Pública. Me ajudou bastante. Quando eu cheguei na segunda fase da UAB, o que eu aprendi na Defensoria foi fundamental. E, claro, estudando especificamente o conteúdo para a segunda fase, porque é algo muito técnico, né? É algo que você tem que entender as regrinhas do jogo ali, colocar embaixo do braço e trabalhar em cima delas. Na segunda fase eu consegui ter uma aprovação com uma nota boa, mas eu senti uma dificuldade na hora, senti a pressão lá, tempo, aquela, sabe? Mas foi tranquilo, graças a Deus deu certo. Existe, na faculdade mesmo, muitos professores falam, como, olha, vá analisando, avaliando se você vai para o concurso, carreira pública, ou se você vai querer, de fato, advogar. E aonde veio aí o norte para o senhor, poxa, eu vou advogar, não vou ingressar porque já fez estágio, né, e passou pela fase aí, de certa forma, um concurso, né, para ser selecionado, e virada de chave para poder advogar. Como é que veio aí? Desde o primeiro dia, eu lembro que o Cláudio Canuto, professor, era Grande professor Cláudio Canuto. Introdução ao estudo de direito. Sabe aquelas... Diga o seu nome, se você pretende ser advogado, concurso público e qual concurso. Em 60 alunos, salvo engano eu, e mais um disse que queria advogar. Eu nunca me vi, Flaudísio, sendo um funcionário público. Eu acredito que eu não conseguiria ser feliz se eu tivesse essa certeza de como vai terminar cada mês ali financeiramente, de que já é algo seguro, né? Como muita gente busca essa estabilidade, que como disse Flávio Augusto, a estabilidade não existe, mas o concurso público é visto por muitos, talvez pela maioria, como uma estabilidade, eu nunca me vi não, como concursado. Então, desde o primeiro dia de aula, quando falou, eu disse, quero ser advogado. Eu lembro que teve até uma brincadeira que ele tirou, o professor, disse, apareceu um corajoso, mas e aí, você pretende fazer o que da advocacia? Eu disse, eu não sei de nada sobre advocacia, eu só sei que eu quero ser advogado. Agora, se você me perguntar o que faz um advogado, como é, qual área, eu não faço ideia. E aí, a partir desse momento, nunca mudei de pensamento. A escolha da área. Porque existe um leque de áreas para se atuar, né? E o senhor iniciou atuando em que área? Criminal. Área criminal. Vamos lá. A maioria dos estudantes que estão nos assistindo, né, do curso de Direito, todo mundo se apaixona pelo penal, né? Quero mandar aqui um abraço para o doutor Raimundo Palmeira. Hugo Trauzola, doutor Hugo Trauzola vai estar aqui conosco também nos próximos dias. E todo mundo fica apaixonado. Mas vamos lá. Se formou, vai atuar nessa área, mas existe aí uma problemática. E qual é a problemática? A área penal ela também não é tão simples. E mesmo assim, o senhor, sendo jovem, né? Hoje o senhor já é jovem. E na época, muito mais jovem. E a experiência de lidar com a área penal, ao chegar nas delegacias, ao chegar nos clientes, como é que foi isso aí? Eu tive uma grande dificuldade, uma dificuldade muito grande. Usava barba ou não usava? Eu acho que eu não usava barba. Tive uma dificuldade absurda. O primeiro cliente criminal que o escritório teve, na verdade, foi um pedido de um outro colega advogado. Eu não sei se eu posso dizer que é tão colega assim, porque botou numa furada nesse logo de cara eu já vi o que seria a advocacia criminal. Mas, enfim, como foi a escolha? Como eu vinha pensando muito sobre essa questão da advocacia, desde o primeiro dia, eu analisava muitos cenários. Eu não estava lá para brincar, para curtir a faculdade, não. Era realmente buscando uma formação profissional. Então, na sala, eu ficava observando ali, estudava com o Kleber, com o Max e com o Neuto, que é hoje um sócio nosso do escritório de Palmeira dos Índios. E eu via o Kleber, aquele cara desenrolado, conversava com todo mundo, sentava lá atrás, brincava, fazia um negócio aqui, comprava uma coisa, vendia, emprestava um dinheiro. E o cara que estudava, quando chegava na hora H, estudava. E um cara muito correto, desde sempre eu percebi isso. Então eu já fiquei com aquela ideia em mente. Aí, quando chegou no quarto período, foi bem precoce também, a gente indo para fazer uma xerox, tirar uma xerox, alguma coisa assim. E aí eu disse, ei, Kleber, quer fazer o que da vida? Advocacia, concurso? E, rapaz, nunca parei para pensar não sobre isso. Nós vamos advogar, vamos abrir um escritório. Acho que a gente tem que se organizar para fazer uma advocacia e fazer uma sociedade, porque pelo que eu estou vendo, a advocacia, os professores estão falando, é algo muito difícil e se você tiver só, aí é que é complicado. Mas, rapaz, eu acredito que está muito recente para a gente pensar sobre isso. Mas, se você já está convidando, então certamente você já pensou em algo. E aí surgiu a discussão, eu disse, olha, eu pensei o seguinte, você é um cara que gosta mais da parte civil, eu gosto mais do penal.
E tem esse problema, que quase todos os estudantes de direito, eles se apaixonam pelo penal na faculdade e quando sai, que vai advogar, ele casa com o civil, com o previdenciário, com o trabalhista. Mas nesse caso, como a gente assumiu esse compromisso desde cedo, então eu já estava certo de que sairia e iria atuar nessa área. Mas tive uma dificuldade absurda. Hoje são quantos sócios no CVC? Olha, hoje o escritório ele vai ter, em média, 20 advogados, eu acredito que uns 6 sócios e o restante associados. Mas começou com quantos? Com 3. Quem são eles? Eu, Kleber e Max. E aí, como é que entra o Max? Você falou que começou com o Kleber. E como é que entra o Max nessa história? Doutor Max, né? Deixamos certo eu e Kleber. E aí nós, a partir desse momento, foi um alinhamento constante também. A gente sempre pensando como é, como não é. Escutava um advogado que ganhou um honorário, que fechou uma causa num valor alto e dizia, Kleber, uma quantidade de dinheiro dessa, o cara não consegue nem imaginar fechando um contrato desse. Hein? E aí, vamos estudar e se preparar que daqui a pouco chega a nossa vez. Quando chegou, aí nós fizemos a prova, foi até o Kleber quem me chamou para fazer a prova da Defensoria Pública de estágio, que eram 5 vagas. Ele disse, se a gente vai fazer sociedade, é importante que a gente vá fazer essa prova do estágio da Defensoria, porque é o melhor estágio que tem para quem quer advogar. E eu, nesse tempo, era estagiário do Ministério Público, em Junqueiro. E fiz a prova, aí o Kleber ficou em sexto, por isso que eu disse que tem uma história engraçada. Eram 5 vagas, o Kleber ficou em sexto e eu fiquei em primeiro nesse processo seletivo da Defensoria. Aí eu chamei ele e disse, olha, eu não vou assumir o estágio e você ingressa. Aí ele não queria aceitar, eu disse, não, isso daí para mim já é algo decidido. Eu não vou pegar a vaga aqui, eu sei que você vai usar muito bem, sendo que eu já tenho um estágio. Mas aí a gente fez um recurso, eu recorri, Flores, até de uma questão que eu tinha acertado. E aí o Chalub me chamou, depois brincando, depois que tinha dado tudo certo, ele disse, agora só me tire uma dúvida, por que você recorreu de uma questão que tinha acertado? Isso eu querendo anular a questão, porque se anulasse essa questão, o Kleber entrava. Sabe? E aí... É a primeira vez que eu vejo isso. Quando já estava... Aí realmente anulou a questão, o Kleber entrou, aí quando chegou, o Chalub disse, só me tire uma dúvida, Vitor, isso no primeiro dia de estágio. Por que você recorreu de uma questão que você tinha acertado? E eu não tinha parado para pensar que tinha. Eu nem pensei. Quando o Kleber disse, olha, essa questão aqui tem uma chance de ser anulada por esse e esse motivo. E eu não acertei. Eu acredito que se anular ela, eu entro. Foi um negócio muito... Aí a gente fez um recurso, eu fiz um, o Kleber outro, e deu certo. Aí depois dessa brincadeira, o Chalub perguntou, eu disse a ele, a gente tem um projeto aqui de sociedade, se ele não entrasse, muito provavelmente ele não iria aceitar vir para o estágio, porque eu tive que vir morar em Arapiraca, foi uma mudança meio drástica, sabe? Aí o Max, como é que ele entra aí? E o Max, quando chegou no final da faculdade, no 10º período, nós tínhamos acertado que iria fazer uma sociedade com outro colega, e esse colega de última hora desistiu. Esse rapaz desistiu, disse que seria muito arriscado, porque a gente queria fazer um escritório bom. Para o nosso momento ali, eu iria fazer algo que eu não estava em condições nenhuma para fazer financeiramente, mas era um projeto que a gente pensava que para dar certo na advocacia tinha que ter um ambiente bom para receber o cliente. E de última hora esse terceiro sócio desistiu. Acredito que faltava um mês no máximo para encerrar a graduação. Aí o Kleber ficamos aperreados, porque na cabeça da gente era o seguinte, o Vitor no penal, o Kleber no civil, e precisávamos de alguém para o previdenciário / trabalhista. No tempo a gente achava até que era áreas muito, muito conexas, para você ver a experiência que a gente tinha na advocacia, né? E aí convidamos uma terceira pessoa, ficou de pensar, disse não, quarta pessoa, a gente levou uns 4 não. O Max estudava com a gente, mas tinha muita ideia de ser delegado, de fazer concurso público para delegado. E aí a gente nunca sentou para conversar especificamente com ele. Em dado momento ele disse que estava pensando em advogar. Quando ele disse isso, aí eu chamei o Kleber e disse, olha, eu acredito que é bom a gente fazer um convite para o Max. Eu conheço ele há muito tempo, nós somos naturais de Junqueira, é um cara muito correto, tem uma família muito correta e eu acredito que seria um bom sócio para a gente. Aí o Kleber, rapaz, a gente já levou tanto não, que eu estou quase desistindo. Acho que é melhor ficar só nós dois. Mas, vamos tentar. E aí eu conversei com o Max, a gente marcou uma reunião no shopping aqui. Fizemos a proposta, ele aceitou. A condição é vir morar em Arapiraca. Aí quando a pessoa está pronto mesmo para o que quer e está decidido, eu acredito que ele devia ter seus 22 anos, 21 anos, ele disse, já estou me mudando, já pode colocar como certo. E a partir daí, foi só luta. Agora Coisa é tudo boa.
se formaram e como foi aí? A gente sabe que não é fácil a advocacia para quem está iniciando, né? Existe muito mito, existe muito tabu, mas existe também muita realidade dos veteranos que passam para os que estão chegando agora. E o mercado de trabalho ele não é fácil. E aí, como é que foi a vivência nas primeiras causas? A gente tinha um pressuposto, alguns pressupostos, na verdade, não mentir para cliente. A gente sempre bateu muito nessa tecla. A gente tem que ter algum diferencial. E havia uma crítica, e há ainda uma crítica, sobre a questão de condutas de alguns advogados ou de boa parte dos advogados. E a gente pensou o seguinte, olha, para termos alguma diferenciação no mercado de trabalho, a gente não pode estar mentindo para cliente, enrolando o cliente, dando margem para qualquer tipo de manchar o nosso nome. Se fizer isso, a gente vai ser mais do mesmo. Não pode dar chance para isso daí. Então foram alguns pressupostos. Com essa situação, começamos a buscar. Esse negócio de ficar no escritório esperando chegar o cliente, bater na porta, eu estou precisando resolver. Não. O primeiro cliente da gente foi o seu Milton. Não sei se você conhece, o pai do Aelso. Seu Milton, que é um mecânico, uma figura, um cara exemplar, um cara muito correto. Eu tinha um Classiczinho no tempo, 2005, e eu ficava mais lá no seu Milton, conversando com ele, consertando o carro, do que fora da oficina. E aí eu contando para ele a luta, como seria os projetos e tal, ele doido para ajudar, disse, rapaz, diga uma coisa, vocês trabalham com uso capião? Eu disse, rapaz, hoje a gente trabalha com tudo. Aí eu vou contratar você para fazer uso capião. Ele nem precisava, Claudio. Foi só para ajudar realmente, só para poder, de alguma forma, dar a contribuição dele, porque ele via que o sofrimento era grande, sabe? E aí eu chamei Kleber, a gente fechou esse primeiro cliente, começamos a advogar e todo dia lá dando, olha, a gente foi no fórum, despachou com o juiz, pediu essa situação, o próximo passo é esse e tal. E ele vende e diz, rapaz, vocês têm mais algum cliente? Não, é o único caso que a gente tem, é o único processo. E aí indicou para outro, aí começou a surgir um trabalhista, surgiu. Quando foi no terceiro mês e o criminal nada. Não tinha contato com ninguém da área policial, não conhecia nada nem ninguém. E aí um colega do Max, um advogado, pediu para acompanhar um cliente lá em Sergipe, lá na Polícia Federal. Primeiro movimento como advogado criminal. E aí esse rapaz, o Max disse, o meu sócio é advogado criminal, ele acompanha. Eu disse, pronto, agora eu vou começar a aprender como funciona. Aí esse cliente liga, eu disse, a gente se encontra lá em Aracaju? Ele, não, eu vou passar ele vinha de Teotônio, eu vou passar ali no posto em Rancho Alegre e você vai comigo, você vai na minha caminhonete comigo. Aí eu, beleza, aí eu fui no Classiczinho, lá com o Max foi me deixar às 5 horas de manhã lá no posto. Quando chegou o Flodésio, pensa numa D10, o carro com o vidro da frente, todo trincado, todo sujo de graxa, o carro, eu de terno, aí o Max já começou a rir, e uma galinha assim, mano. Aí quando o carro vinha chegando, eu disse, rapaz, e agora? Se eu entrar nesse carro, eu vou me sujar todo, um carro todo sujo, era um carro, tipo um carro para mecânica. E agora, como é que eu vou dizer para esse cliente? Eu disse a ele, rapaz, eu vou no meu carro. Ele, nada, você vai comigo, vamos comigo, depois eu vou ter que pagar o seu combustível para ir para lá e eu não estou em condições não. E eu fiquei sem jeito de dizer não e querendo também trabalhar e conhecer, aí fui. Pensa numa viagem, o carro quebrou umas 3 vezes no caminho, o vidro não subia, eu escorregava o vidro e puxava novamente. E luta, pense numa viagem complicada. Quando eu cheguei, o cara foi parado por Blitz, a Blitz, e o camarada brigando com o policial. E o meu advogado tá aqui no carro, e eu, suor pingando no carro. Pense, quando eu cheguei, eram umas 5 horas da tarde, já tava o Kleber, o Max e o pai do Kleber se organizando para sair do escritório para me buscar. Porque estavam tentando contato comigo e não conseguiam, não lembro se meu telefone descarregou. E aí, quando eu cheguei, eles estavam já se organizando para sair. Foi a maior. O cliente disse, e aí, quanto foi? Meu irmão, foi nada, cabeça doendo, não foi nada, não tem problema. Aí voltei e disse, rapaz, não gostei não dessa experiência na área criminal. Eita, negócio complicado da fera. Tem muita gente que está nos assistindo, né? E tem muitos jovens também que galgam, né? Ingressar aí na advocacia. O senhor tem experiência já há um bom tempo, né, com os seus sócios no CBC. Hoje a gente vai falar sobre a magnitude que é hoje o CBC, mas quem vê o CBC hoje, né, grande escritório de advocacia na cidade de Arapiraca e também em Maceió e outras regiões, não sabe como começou de fato, né? Tá ouvindo agora aquele jovem que está nos assistindo e já tentou uma, duas, 3 vezes até a prova da OAB e não conseguiu. Qual é o recado que o senhor deixa para esse jovem? A prova da OAB, como eu falei, e falo para você novamente, ela não é uma prova
feita para passar. Ela é uma prova feita até passar. Porque se vocês observarem, tem o que hoje? 3 provas por ano? Então, muitas vezes o que derrota você é a mente. É algo que você tem que estar fortalecido. Estude, faça a sua parte e vá para uma prova tranquilamente, sendo que, se não der certo dessa vez, vai para a próxima. Uma dica: informe para poucas pessoas. Muitos familiares, às vezes amigos, ficam perguntando: e aí, passou? Quando é que vai fazer? Como? Isso acaba pressionando ainda mais você, que certamente já tem uma autopressão para alcançar esse resultado. Então, fazer sua parte. Agora, claro, Claudio, não tem como passar numa prova, seja da UAB ou num concurso, sem fazer a sua parte. Às vezes você vai para uma rede social hoje, tira uma foto do livro, fecha o livro e vai assistir. Isso é o que mais acontece. Então, assim, faça a sua parte. Eu mencionei como foi minha trajetória, tive uma, entre aspas, certa facilidade com a prova, mas a minha rotina de estudo era uma loucura. Era uma loucura. Eram 15, 16 horas de estudo por dia. Por dia. Não fazia outra coisa. A minha esposa hoje, a gente tem 10 anos de casamento. Quando estava no tempo de namorado, hoje ela dizendo, né, a gente conversando dessa, por pouco eu não deixei você. Não respondia, não atendia. Muitos finais de semana eu não voltava para Junqueira, que é de Junqueira. Vai vir para casa? Não, estou com uma meta aqui de estudo que eu não posso. E aí segurou a pancada, e dizia, mas como é que a gente, enfim, como é que a gente passa 2, 3 meses sem se ver? Né? E conversando e brincando, até o sogro também brincando, o sogro ficava, isso daí tá aprontando, e sabe, ajudando, dando a contribuição. Boa. E aí eu dizia, rapaz, eu estou plantando para um dia a gente colher. E graças a Deus, Flávio, a gente aproveitou muito e aproveita a cada dia que passa muito do que foi plantado lá. Só que, como você falou, poucas pessoas sabem. Às vezes até quem é próximo esquece como foi esse período, né, esse momento. Coisa boa. Hoje, como é que funciona? Eu tive a oportunidade de estar lá, né, no CVC, na nova estrutura, né, na nova organização, e eu queria entender como é que funciona toda aquela estrutura do CVC Advocacia. Eu queria que o senhor falasse quantidade de estagiários, quantidade de sócios, como é que surgiu essa ideia de ampliar. Bom, eu queria que o senhor falasse para a gente. Vamos lá. Hoje, nós temos na sede eu e o Kleber e o Max como sócios, né? São os sócios fundadores. E nós fizemos essa divisão no início. O Vitor, criminal, Kleber civil e Max, trabalhista previdenciário. Com o tempo, o Max especializou no previdenciário. Buscamos um advogado para o trabalhista. A partir daí, a gente começou a perceber que para alcançar certos objetivos, nós precisaríamos de mais pessoas, de boas pessoas e manter esse pessoal lá. E para manter, a gente tinha que ter projetos para eles. Então, hoje nós temos lá uns 18 a 20 advogados que trabalham conosco. Temos uns 30 estagiários, eu acredito que entre 25 e 30 estagiários, eu não sei o número exato, mas cada um deles, hoje, a gente busca no bastidor, pensar um projeto, principalmente para aqueles que estão há mais tempo com a gente. Porque a gente sabe que não adianta ter bons profissionais no escritório se a gente não conseguir reter, se a gente não conseguir ter eles por muito tempo. A gente vai preparar o pessoal e o pessoal, se não enxergar uma viabilidade de se manter no escritório de maneira acertada, eles vão buscar outras oportunidades, outros caminhos. Então, hoje tem essa divisão, e hoje já mudou um pouco. Hoje eu estou na área empresarial há alguns anos, 3 anos. Acredito que eu fiquei 7 anos na área criminal. O meu estagiário penal era o Eduardo Anselmo, que hoje é o nosso sócio do escritório de Grande Maceió. doutor Eduardo. E quando o Eduardo passou na UAB, se formou, começou a advogar, aí o Kleber e Max me chamaram no canto e disseram, olha, aqui é o seguinte, você vai precisar focar na área de assessoria de empresa. Isso a gente tinha 2 clientes. Você vai precisar focar na área de assessoria de empresa e porque é uma área que a gente enxerga que é fundamental para uma empresa quando a gente começou a entender e não tem tem um espaço muito grande aqui na região da gente. E eu disse, sim, como é que eu vou fazer uma advocacia de uma área que eu não sei nada? Não sei nada, só sei penal. E o penal normalmente não é tão utilizado na área de empresa. Se vire.
é a forma rápida de resolver. Se vir, olha, a gente decidiu isso, e lá são 3, né? Se 2 decidir, o que perdeu não pode ficar chorando nem com mimimi, tem que fazer o que precisa ser feito e o que foi decidido. E aí eu perguntei, como que eu vou fazer isso? Eles disseram, de maneira bem direta, assim, bem delicada, se vire. A gente decidiu dessa forma. E aí, beleza, missão dada, eu parei e disse, agora eu preciso rever a rota. O que é que precisa numa assessoria de empresa? Conhecimento no direito empresarial, direito trabalhista, tributário, imobiliário, e sair fazendo um desenho, pesquisando ali. E para isso eu vou precisar que alguém me substitua na área criminal. Eu já tinha, nesse período, a gente tinha uma cartela muito boa de cliente. Entre Teotônio, Junqueiro, aqui Arapiraca, São Sebastião, nós tínhamos uma cartela muito boa de cliente. E eu chamei Eduardo e disse, olha, eu recebi essa missão, mas para eu poder cumprir essa missão, eu preciso que alguém me substitua nessa cadeira. Está pronto? E aí ele coçou a cabeça disse, Vitor, é o que eu estou buscando, é o que eu quero, só não sei se eu estou pronto. Aí eu disse, você lembra que eu disse a você que se dedicasse o máximo possível como estagiário, desse o seu melhor, que as oportunidades iriam surgindo? Você lembra? Então tá aqui, ó, uma cartela com todos esses clientes que você vai assumir. A gente vai fazer uma transição que não é fácil, o cliente chegar a me contratar e depois eu dizer, olha, quem vai ser seu advogado vai ser o doutor Eduardo. Então, é uma transição que vai, em alguns momentos, ter uma certa dificuldade. E assim foi. Teve dificuldade, teve cliente que não aceitou. Se eu contratei você, eu quero que você seja o advogado. E eu, para honrar o compromisso que eu tinha assumido, me mantive com esses clientes. Outros aceitaram tranquilamente. Eduardo começou a desenvolver a advocacia penal e desenvolveu ela muito melhor do que eu vinha desenvolvendo. Com pouco tempo eu observei isso, que ele estava sendo um advogado criminalista muito melhor do que eu fui. Então, eu fiquei mais tranquilo com relação a isso. É um outro ponto, pode dizer assim, um parêntese, que eu acredito que seria talvez uma boa virtude minha. Escolher boas pessoas para ter como sócio, para ter como parceiro. Geralmente eu escolho pessoas que são muito melhores que eu. Kleber, Max, Eduardo, Juranilson, Newton, William. Hoje, todos os sócios do escritório foram escolhidos de alguma forma com essa visão. Recentemente eu dando uma palestra na UAB e perguntaram como fazer para manter uma sociedade por tanto tempo. E aí eu respondi, era 9 horas, acredito que era 9h20 da noite. Eu disse, olha, eu estou aqui na UAB dando essa palestra e eu aposto com cada um de vocês que pelo menos um dos meus sócios estão lá no escritório uma hora dessa. Nós temos 10 anos de advocacia praticamente. Eu acredito que a gente já alcançou certo resultado e 9 horas, agora, 21 horas, eu acredito que um deles está lá. Posso perder a aposta, mas eu acredito que eu tenho uma grande chance de ganhar. Quem se habilita? E aí, que tinha acabado de dar a palestra também o Hugo, o professor Cláudio, e aí até o Cláudio brincou e disse, rapaz, como você tem essa certeza? Eu disse, professor, os meus sócios são muito melhores que eu. Nesse aspecto e em quase todos os aspectos. Eu fui o quê? Eu fui o cara que chegou a um, fiz o convite, cheguei a outro, fiz o convite ao William, fiz o convite ao Eduardo. Então, assim, normalmente eu sou a pessoa de fazer esse meio de campo. Agora, na operação em si, na advocacia, no geral, eu particularmente digo que ambos são bem mais advogados, bem melhores do que eu fui, do que eu venho sendo. E isso daí é fundamental, Flávio, para poder ter uma advocacia, ter uma sociedade de sucesso e que a gente consiga enxergar isso a longo prazo. Porque o que eu observo, no geral, da sociedade, não só na advocacia, é uma rivalidade muito grande entre o pessoal, entre os sócios, e isso acaba dificultando bastante. Teve um professor que deu um incentivo grande para a gente na reta final da faculdade. Nós 3 estudávamos juntos, e ele disse, se alguém aqui vai querer fazer sociedade, e nós 3 levantamos a mão. Ele disse, não dou 6 meses para acabar a sociedade. Um começa a roubar o outro, um começa... Foi bem na lata, assim. Aí eu olhei um para a cara do outro e disse, rapaz, que incentivo legal. E esse professor já é um grande amigo nosso, a gente brinca. Esses dias o Kleber viu ele no fórum. Aí disse, tá vendo, professor, que não foram só 6 meses, já está quase uns 10 anos. Aí ele, não, rapaz, é uma exceção, pode parar e observar quais sociedades perduram por tanto tempo, quais sociedades você vê um bom relacionamento, um bom alinhamento entre os sócios.
Enfim, não é fácil, mas A gente vê, né, o sucesso da CVC Advocacia e, como o senhor bem ressaltou, manter uma sociedade não é tão simples, não é tão fácil, por conta dos compromissos, né? E às vezes tem que passar final de semana com o sócio, né? E tem que deixar a casa. E às vezes nem todo mundo compreende, né? Nem todo mundo entende e perdurasse aí por tanto tempo. Entretanto, eu queria que o senhor falasse. Doutor Rodrigo Monteiro esteve aqui conosco, doutor Tiago também, são fenômenos aí na advocacia, principalmente alagoano, né, em âmbito do direito digital. E eles são advogados dos gêmeos, né? Grandes gêmeos, Aleph e Adam, também já estiveram aqui conosco. E aí surge uma parceria e a contratação da CVC Advocacia também. E o doutor Vitor sempre está com o doutor Rodrigo, doutor Tiago. Como é que surge aí esse encontro para fechar essa parceria e aí se tornarem também advogados da empresa Gêmeos Brasil? como tudo na vida, existe o período de plantio, existe o período de colheita. Eu mencionei na parte de faculdade como foi, mas na parte do exercício da advocacia também a gente teve uma dedicação muito grande, sempre mantendo aqueles princípios que eu falei inicialmente: não mentir para cliente, não enrolar cliente, não ultrapassar certas linhas. E em dado momento, quando eu assumi essa missão de advocacia empresarial, eu senti uma dificuldade não tão grande como na criminal para ter os próximos clientes. Mas à medida em que fomos nos desenvolvendo, melhorando, nos aperfeiçoando, foram aparecendo alguns outros clientes. E clientes importantes que eu nunca imaginei ter a oportunidade de ser advogado. A gente tem grandes empresas que eu tenho uma honra e uma felicidade muito grande de ser advogado. E recentemente, acredito que tenha uns 4 meses, eu nunca tinha tido contato nem com o Aleph, nem com o Adam, nem com o Anderson. E a gente, em uma situação adversa, inicialmente, nos conhecemos. Nos conhecemos, conversamos, eu defendendo o lado de cá, eles estavam do outro lado. Foi resolvida a situação e após resolveu, passou uma régua. Eu acredito que foi o Aleph, que estavam os 3. Eu acredito que o Aleph disse: pronto, resolveu. Agora eu quero saber como é que faz para vocês serem advogados da gente. E assim, eu na hora brinquei, fiquei até rindo, disse: olha, eu não esperava essa abordagem, por isso que eu não sei lhe responder. Na hora assim, eu não sei lhe responder. Para mim, assim, é uma honra muito grande esse interesse de vocês, mas tem que parar, pensar, tem que analisar. Aí, para poder a gente fazer uma proposta de uma maneira mais segura, né? Eu queria entender quais CNPJs você tem, fazer aquele raio-x para poder fazer a proposta. E aí o admin do outro lado disse: olha, diga o valor, como é que funciona, para a gente puxar vocês também para fazer parte do nosso jurídico. Aí falaram muito bem do doutor Rodrigo, do doutor Tiago. Eu disse: olha, a gente é muito satisfeito com o jurídico que nós temos, mas eu queria um jurídico aqui em Arapiraca também, que estivesse fisicamente mais próximo da gente. Conheci vocês agora. Eles tinham buscado referência, pelo que eu entendi, e fizeram essa abordagem. Eu sei que foi uma conversa ali que chegou próximo de um alinhamento, mas ficou para, acredito que no dia seguinte ou 2 dias após, a gente fez o fechamento e começamos a trabalhar com ele, e até agora está dando muito certo. Eu acredito que a gente tem aprendido bastante, Claudício, porque o pessoal é muito intenso, entendeu? Eles são muito intensos. Resolvem muita coisa ali ao mesmo tempo e a gente acaba participando de muitas resolutivas dessa, vai aprendendo bastante. E, enfim, e agradecendo a Deus, como eu disse para eles na negociação, eu disse: olha, comercialmente para a gente é fantástico essa possibilidade. Só que a gente, como escritório, tem que ter responsabilidade para poder fazer uma proposta, para poder fazer um fechamento de uma empresa que a gente tinha certeza que seria algo que teria um alto fluxo de demanda, pelo tamanho, pelo volume, pela intensidade, como eu falei. Mas assim, felizmente, está dando muito certo. E é como eu disse, a gente vem plantando, e algumas oportunidades, algumas grandes empresas como o Gêmeos Brasil e outras que a gente hoje tem a possibilidade de trabalhar, a gente vem conseguindo ter como cliente e acredito que manter por um bom tempo. Coisa boa. Tem muitos jovens que estão recém-formados e cobrar honorários não é fácil para a jovem advocacia. Até porque existe uma certa concorrência, diga-se de passagem, onde aquele que
pleiteia um leilão, só que inversamente na advocacia, ao invés de ser quem dá mais, é quem dá menos. E aí, como é que funciona essa situação e como o senhor aconselha ao jovem advogado a cobrar os honorários? Hoje, nós estamos atuando de maneira full service nessa área empresarial, ou seja, nós atuamos em todas as áreas que uma empresa precisa, na parte trabalhista, empresarial, ambiental, tributário, imobiliário, todas as áreas. Eu faço a analogia de um plano de saúde, né? Só que é um plano jurídico. Só que para um jovem advogado, uma pessoa que não consiga atender em todas as áreas ou em muitas áreas, é muito importante que ele escolha uma área para se especializar, caso não tenha uma equipe ou não tenha sócios que consiga abranger outras áreas, e precifique da maneira que ele entenda no setor empresarial. Vamos lá, no setor empresarial. Que fique viável financeiramente. Que fique viável financeiramente para ele depois não conseguir, para ele depois não se desestimular de entregar um bom serviço porque fez um mau contrato. Eu acredito que nessa área empresarial acontece muito isso. Um advogado, às vezes, na ânsia de fechar com o cliente ali, ele cobra um valor aquém do que seja viável para o profissional, para o escritório, e acaba depois tendo a dificuldade de entregar um bom serviço porque ele fez um mau negócio inicialmente. Isso é uma falha grande e que eu já cometi de fechar um mau contrato, mas nunca permitir que isso interferisse na prestação do serviço, porque eu fiz um mau negócio no início. Acabou o contrato, eu poderia convidar o cliente para renegociar. E aconteceu isso algumas vezes e deu muito certo. Na área empresarial, se a gente for para uma área criminal, que aí é um outro ponto delicado, por quê? Porque o que dá mais trabalho na advocacia criminal não é fazer o pedido de liberdade e despachar com o juiz e fazer uma audiência. O que dá mais trabalho é a assistência à família. Então, quando for precificar na área penal, um cliente que está preso, pense o seguinte e pergunte à família, quem vai ter contato comigo? Tem cliente que diz, eu vou criar um grupo. Aí bota uma tia, um irmão, um sobrinho, um filho. Esse é bem mais caro. Pode ter certeza que esse cliente, no geral, vai dar um trabalho muito grande. Então, a precificação, eu particularmente, levo em consideração o quanto de tempo que eu vou precisar me dedicar àquele caso. Mas sempre botando como pressuposto ser um contrato viável. Há muito tempo eu venho tentando fazer isso. Mas se não for, eu também tenho que entregar o que eu prometi, o que eu me comprometi. Qual a idade do senhor hoje? 33 anos. Se o senhor tivesse a oportunidade de você estar na mesma mesa como essa, com o Victor, doutor Victor de hoje com o Victor de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Rapaz, é uma boa pergunta, viu, Flávio? Eu diria a ele que rapaz, pressão. Vou tomar uma água. Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. Rapaz, a gente teve uma infância um pouco difícil. 18 anos. Eu iria dizer ele para manter firme. Para manter firme os pensamentos, os propósitos. A dificuldade, Claudício, a dificuldade às vezes sabe, às vezes passa algumas coisas na mente, né, de você fugir de alguns pressupostos desse. E aí, o principal ponto era esse, era dizer que se mantivesse firme, não duvidasse de algumas dificuldades, não, em algumas dificuldades, e continuasse o plantio da maneira mais correta possível, porque em qualquer profissão, e na advocacia principalmente, o que faz a gente crescer, eu vi uma vez um cliente, um dos primeiros clientes, dizer que o que ele tinha me contratado, o motivo não era porque a gente era o melhor advogado, porque era o advogado mais técnico, não, era porque eram pessoas de confiança. Então, assim, nunca sair dessa linha.
Nunca saí dessa linha. De, em algum momento, uma dificuldade, você olhar assim e ver que tem alguns profissionais que, sabe, que não joga limpo como deveria e às vezes, num primeiro momento, tem um crescimento ali, e às vezes você pensa que será se essa é a forma realmente correta, né, de se trabalhar, mas a gente manteve esse pensamento e vem dando muito certo. Então, o que eu diria para o Vitor de 18 anos era isso. Primeiro, que fosse estudar, de verdade, se eu não tivesse estudado, eu estava ferrado hoje. Eu estava ferrado, bicho. Fosse estudar, de verdade, como fez, assim, eu não mudaria nada. Eu daria o conselho para fazer exatamente o que fez. O que eu diria era, tenha paciência, seja firme, vá firme e tenha paciência, porque a hora chega. Esse cliente, que é um cliente de um nível nacional que você mencionou, eu particularmente não imaginei que teria a oportunidade de ser advogado do pessoal. E às vezes tem muitos profissionais que querem trabalhar com determinada empresa, com determinado cliente e fica por meio de intermediários, por meio de criando situações para poder. Não, as coisas acontecem naturalmente. É fazer a sua parte, é fazer corretamente e as coisas vão acontecendo naturalmente. Um outro conselho que eu daria ao Vitor de 18 anos era ser uma pessoa grata, ter gratidão, porque, Flávio, a vida da gente às vezes é a ânsia de ter aquilo que não tem e o tédio de possuir aquilo que você queria. Então, às vezes você quer ter a gente falou de cliente, às vezes você quer ter um carro bacana, aí você tem aquela ânsia, luta, e consegue. Com 6 meses, com 3 meses, aquele objetivo que você buscou, às vezes você já não está satisfeito com ele. E aí é onde eu acredito que muitas pessoas acabam se perdendo, sabe? É você entender exatamente o que você quer e quando conseguir, lembrar de agradecer a Deus por ter alcançado aquele objetivo e ser grato por ter e manter aquela situação e cada vez mais evoluir. Sabe? Eu acredito que talvez esse daí seja um segundo conselho muito importante. A gente vê hoje pessoas lutando, passando por dificuldades. Cada pessoa hoje tem a sua história. Eu me reúno lá com o pessoal do escritório. Todo início de mês a gente faz uma reunião para analisar o ranking, para analisar o que cada empresa, a gente trabalhou para cada empresa, o que cada estagiário, assistente jurídico, advogado produziu. E a gente fazendo essa análise, eu digo ao pessoal, cada um de vocês tem a sua história. Cada um de vocês sabe o que vocês passaram e o que vocês passam para estar aqui. Tem as suas motivações. Mas não esqueçam de ter gratidão pelo que vocês estão conseguindo. Às vezes é pouco, por enquanto é pouco. Tenham gratidão, tenham constância e as coisas vão chegando, as oportunidades vão surgindo. Eu tenho algumas pessoas de liderança hoje no escritório e eu digo ao pessoal sempre, me informe quem está entregando o além, porque eu tenho que pegar essas pessoas e de alguma forma ou promover ou dar um incentivo maior, porque, Flaurísio, as pessoas que estão ali no dia a dia se sacrificando, se esforçando para poder entregar um bom resultado, se não tiver um reconhecimento, às vezes num curto prazo, às vezes desmotiva. Nem todo mundo vai ter essa paciência. Assim, esticando bastante a resposta, né, do que você me perguntou, seria isso, seria manter a boa fé, manter uma lealdade no trabalho, na profissão, não sair dessa linha e ter gratidão pelo que for conseguindo, passo a passo. Coisa boa. Em algum momento pensou em desistir? Não. Não. Em alguns momentos eu questionava se ser tão correto na linha aqui do trabalho era o caminho que permitiria chegar lá. Mas desistir jamais. Hipótese alguma. Não tinha opção de desistir. Eu não, Ou dava certo ou dava não certo. tinha, não tinha terceira opção, não tinha segunda opção, não, pai. Não. Nessa reunião de final de mês, eu disse, olha, o escritório da gente está assim, a gente precisa ir para cá. Não tem outra opção. Não tem como. Não é uma pressão adicional, não. Se você começar a cogitar a segunda opção, terceira opção, ali você já começou a perder o negócio, começou a perder o foco. Então, assim, em momento algum, e aprendi bastante a gostar da profissão e venho a cada dia ali estudando, tentando fazer cada vez melhor.
Coisa boa. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo, né? Como passa rápido, bate-papos bons, né? Mas se você é novo no canal, eu quero pedir a você se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. Temos assunto para um bate-papo 2, é isso mesmo. Mas já quero pedir a você mais uma vez, siga aí nas redes sociais, DDI Podcast. Temos preparado o melhor para você. Todas as terças, quartas e quintas-feiras temos um encontro marcado aqui às 20 horas. Então, vem com a gente, né? Se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Doutor Vitor, a gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio e eu queria ouvir do senhor uma música. O senhor canta? Não. Sou um péssimo cantor. Uma música que não sai da sua playlist. Mas, Claudísio. Eu sou muito eclético nessa parte de música. Eu não... Entendi uma música que marcou aí a infância, a juventude. Rapaz. Eu, na reta final de ensino médio, eu fui para um retiro espiritual. Estava naquele momento revoltado daquela adolescência. E uma música que me chamou muita atenção era Deus está aqui nesse momento. Boa, boa. E aí eu fiquei com prestando atenção e refletindo. Uma música que me chamou muita atenção. E, periodicamente eu volto para ouvir ela, que é importante. Eu achei muito interessante aquela música. Coisa boa. Uma cor? Preto. Por quê? Seriedade. Um lugar? Escritório. Por que o escritório? Boa parte da minha vida eu estou nele. Acredito que no mínimo 10, 11 horas por dia eu estou nele há 10 anos. O escritório da gente tem 10 anos, a rotina é disso para frente, 10 horas para frente. Um livro? Tem um livro de Ferran Soriano, é um livro, acredito que pouco conhecido, que o título é A Bola Não Entra Por Acaso. Ele fala sobre uma mudança de administração que o Barcelona teve. Foi quando chegou o Pep Guardiola, e eu gostei de ler esse livro porque ele disse que o presidente anterior dizia aqui no futebol é o seguinte: se a bola bater na trave e entrar, você é o herói. Se a bola bater na trave e sair, você é o vilão. E aí ele mostrou que uma boa gestão, uma boa administração faz com que tenha bons resultados, e a conclusão, que é o título do livro, é que a bola não entra por acaso. Quando você vê boas pessoas aí com sucesso, não é por acaso. Coisa boa, coisa boa. A gente lida com muitas pessoas, e o senhor especialmente também lida com muitas pessoas e ajuda e ajudou muita gente no decorrer da carreira, da vida. Mas existem pessoas que num lapso de tempo parece que se esquece daquilo que alguém fez outrora por elas. E elas não reconhecem. Como é que o senhor lida com ingratidão? Eu sempre fui um pouco vingativo, para ser sincero, principalmente quando alguém me ataca. Mas venho aprendendo há algum tempo que as pessoas que têm ingratidão, elas, por si só, elas vão, se não mudar o pensamento, eu espero que mude, que a gente é algo, não é um... Se uma pessoa é ingrata hoje, não quer dizer que amanhã ela vai manter esse sentimento, mas se ela mantiver, por si próprio, ela vai se atrapalhar. Então não precisa que a pessoa se vingue, que a pessoa queira prejudicar ou devolver na mesma moeda aquela ingratidão. Coisa boa. Se eu tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Eu segui o seu conselho de não ter roteiro, Flávio. Não me preparei para essa... A gente não tem roteiro, mas não. Assim, Claudísio, eu não faço ideia como é esse negócio de podcast, pá. Estando do lado de cá, me diga aí, ele só não tenha roteiro, venha, seja uma conversa natural. Coisa boa. Rapaz, seja firme no propósito, seja firme no propósito e o resultado chega. Algo muito simples, mas que colocar em prática não é fácil não. Então seja firme no propósito e o resultado vai chegar. Coisa boa, coisa boa. O senhor hoje tem quantos estagiários? Eu acredito que uns 25 a 30 estagiários. Agora, só um parêntese. Deixa eu perguntar a você. Você sabe quem foi o nosso primeiro estagiário? Quem foi o primeiro estagiário do CBC Advocacia? Vou. Olha,
Olhem para mim que eu vou olhar para ele. Viu? Boa. Sabiam? Primeiro estagiário da CBC Advocacia. Claudísio. Esse mesmo. E aí, Claudísio? Rapaz, não, eu quero perguntar quais são os critérios, quais foram os critérios para escolher o primeiro estagiário. Quais foram os critérios para escolher o primeiro estagiário? Critério. Pô, uma raiva, mano. O pior que o Claudício deu trabalho mesmo, mas eu acredito que a gente deu mais trabalho ainda para ele. Porque a gente não sabia como era ter um estagiário. Como foi a demissão? Diga aí. Oi, Claudício. Doutor Max. Processo seletivo. Processo seletivo. O Kleber liga para o Chalub. Chalub. Doutor Chalub, grande amigo. Professor Chalub. Agora aí é referência, hein? O professor Chalub O Chalub tem uma grande parcela dentro do nosso projeto CBC. Aí ajudou demais a gente. Ajudou bastante. Obrigado, Chalub, por tudo. Kleber liga para Chalub. Chalub, a gente está precisando de um estagiário aqui no escritório. Ele disse, ó, já, coisa boa. Conhece alguém que você possa indicar? Aí ele disse, vou mandar um desenrolado, estudioso, e vai chegar, ele vai encaixar. Estudioso da... Hein, Flávio? O homem fez a boa propaganda. Fez. Deixa ele vendeu o peixe direitinho. E deixa eu contar o professor Chalub conversando comigo. Olha, apareceu uma vaga ali, ó. Agora, tu se liga em estudar, correr atrás do tempo perdido. Agora eu vou fazer coisa errada lá. Não, deixa comigo. Aí a gente começou, né? Lá. Rapaz. Uma cancha da fé. E aí o Flaudísio vai para recepção, que era onde tinha um espaço para o estagiário, e recebia o cliente, fazia o café, servia o café. Isso aí era muito bom. E aí o Cleber a gente pede o quê? O estagiário disse, eu sei. Só vou pedir para ele fazer uma procuração. Mas aí daqui foi sério, não foi brincadeira não. E aí, Flávio? Ave Maria, não sabia fazer nada. E aí quando chegou, não. Mas aí você... Eu acredito, estava conversando hoje com o Natan, nosso barbeiro, conversando com ele, dizendo, olha, Natan, hoje tem um podcast lá com o Flaudício. Você sabia que o Flaudício foi nosso primeiro estagiário? Foi mesmo, foi. Como foi lá? Ave Maria. Seu Natan, não deu muito certo não. Acredito que 1 mês, 2 meses a gente encerrou, mas eu acredito que a culpa foi mais nossa, porque a gente não sabia como pedir, o que dizer, enfim, ele foi lá para receber, ele foi para ser um recepcionista, na verdade, não foi nem... Mas olha, ficou um bom contato e a gente está aqui hoje 10 anos após. 10 anos após, brincando. Muitas coisas aconteceram. Não, e assim, na verdade, eu sempre digo e repito para todos os que eu conheço, né? O senhor, juntamente com eu tive mais contato com o senhor, né? O Max eu via de vez em quando, né? Mas o contato era mais com o senhor. E assim, eu sou grato a Deus pelas oportunidades todas que eu tive, né? Todas. Inclusive no escritório da advocacia, né? Onde nós estivemos. E assim, graças a Deus, há o bom relacionamento. E hoje ver o crescimento da CBC, ver a notoriedade que vem tomando, e eu poder dizer que foi o primeiro estagiário. Isso é muito bom. Eu tenho que voltar lá para dizer, olha, se vocês quiserem. Boa. Posso fazer a proposta? Boa, posso. E aí, Flaudício? Quer voltar para a jurídica? Rapaz, assim... Não, vou voltar. Tenho que voltar para a jurídica. Olha as oportunidades surgindo, tá vendo? Boa. O relacionamento que o Flaudício tem hoje aqui, eu estava conversando com ele esses dias, é fundamental para poder ele ser um excelente profissional da área jurídica. Porque uma das coisas que eu aprendi no decorrer foi isso também. Foi que o relacionamento ele resolve muita coisa. E hoje, a referência que você é no DDI Podcast, a referência que você é em meio a grandes autoridades, a grandes empresários, a grandes autoridades públicas mesmo, isso faz muita diferença. Se um dia você retornar para a área jurídica, eu tenho certeza que você vai ser um excelente advogado.
Boa, boa, E as boa. portas do CBC estão abertas. Ei, coisa boa! Vocês vão me ver lá no CVC. Boa. Doutor Vitor, que honra ter o senhor aqui, né, conosco. A gente fez muitas perguntas, mas a gente tem tantas as perguntas que eu fiz. Qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Vamos lá. Uma pergunta que você não fez, mas eu acabei mencionando, foi talvez a principal virtude, que seria escolher boas pessoas para estar ao lado, pessoas melhores que eu. E o que é que eu espero do futuro da advocacia? Coisa boa. Doutor Vitor, o que é que o senhor espera do futuro da advocacia? Eu espero, Flaudísio, como eu disse nessa palestra da UAB, que jovens advogados, eles busquem essa advocacia empresarial, essa advocacia para a empresa, que é um ramo extremamente verde aqui em nossa cidade, em nossa região, e que isso vai fortalecer bastante o meio empresarial, que precisa muito desse serviço da advocacia empresarial, no geral, seja na parte trabalhista, na parte empresarial, imobiliária, tributária, e que isso naturalmente vai estar somando com esse trabalho que a gente vem fazendo hoje de educação empresarial. Aí o que é que eu espero do futuro da advocacia? É que a gente, no setor que eu atuo hoje, a advocacia de empresa, enxergue a maioria dos empresários, a maioria das empresas tendo o seu setor jurídico e não a imensa minoria como tem hoje. Então, o que eu espero é isso. Dentro da nossa realidade, Arapiraca, região, Maceió também, por mais que seja capital, a grande minoria das empresas tem um setor jurídico. E eles não sabem o quanto isso daí é prejudicial para eles. Para a gente poder fazer esse trabalho educativo no meio empresarial, eu precisaria muito que os jovens advogados entendessem esse espaço de mercado, aproveitassem esse espaço no mercado e fizesse junto com a gente, junto com o CBC, junto com o Fazendo Negócio Direito, que é um projeto que a gente tem de educação jurídica para os empresários. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco. Eleve muito, mais uma vez eu digo, o nível do DDI Podcast. E o senhor tendo uma agenda tão concorrida e corrida, reservar um pouco do seu tempo para estar conosco aqui, a gente fica muito agradecido. Mas eu queria que o senhor fizesse as considerações finais. Fique à vontade. Vamos lá. Parabéns, Claudício, pelo programa. Parabéns pelo podcast. Foi uma iniciativa muito interessante, como a região da gente precisa. A gente precisa conhecer os nossos próprios artistas. Às vezes a gente foca em conhecer, em estudar, em parabenizar artistas de nível nacional e deixa de observar para muitas figuras que têm bons resultados, que podem ser usadas como referência aqui em nossa região. Então, parabéns por essa iniciativa. Através do DDI Podcast, a gente consegue conhecer a história de grandes pessoas, de grandes profissionais, de grandes autoridades e, através desse bate-papo, aprender, se inspirar, enfim, de um modo geral, aumentar o nosso nível de conhecimento e, enfim, e valorizar a nossa região, que é algo que você vem fazendo bastante. Então, parabéns. Eu estou muito feliz, muito honrado pelo convite. Espero que não tenha falado tanta besteira, que eu vim realmente sem roteiro, sem programação nenhuma, seguir exatamente o que você falou. E fico muito honrado e à disposição para qualquer momento tomar um café. É importante que agora você retorne para o CBC. Vou lhe apresentar lá o pessoal como primeiro estagiário do escritório. Boa. E vá para a área jurídica. Retorne para a área jurídica, que eu tenho certeza que você vai ser um excelente profissional. Tamo junto. Muito obrigado. Que honra ter o senhor aqui conosco, né? Eleve muito, repito, mais uma vez. E procura aí nas redes sociais, né? CBC Advocacia, Dr. Vitor Castro também. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos conteúdos. E se precisarem da assessoria jurídica, tenho certeza também que vão ser muito bem assessorados. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Claudísio. Tamo junto. Se inscreve, compartilha, comenta, para que mais vidas possam ser impactadas. Todas as terças, quartas e quintas-feiras temos um encontro aqui às 20 horas. O meu muito obrigado. Mais uma vez eu vou lhe pedir, comente aqui, compartilhe. Mais vidas precisam saber do que nós estamos propagando. Cada convidado que vem aqui inspira tantas outras vidas. O objetivo do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. A história de hoje lhe inspirou, tenho certeza que lhe impactou também, e a do próximo episódio também vai lhe impactar bastante. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, estamos por aqui. Valeu!